muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainã na área com vocês, sempre trazendo pautas interessantes, prestação de serviços aqui, utilidade pública, gente. A minha pauta de hoje é utilidade pública, que não só nessa cidade, mas é um papo que a gente tem que levar para todo o Brasil, né? A gente fala muito de empregabilidade, de mercado de trabalho, e a gente sabe que tem uma população excluída da maior parte das conversas, né? A gente já falou muito aqui sobre a precarização do trabalhador, mas hoje o meu recorte vai ser muito especial. Ele já esteve no Francamente aí durante a pandemia, e hoje vem aqui, ó, presencialmente, em carne, osso e militância, Finalmente. Felipe Abade. Tudo bem? Tudo jóia. Primeiramente, gratidão. Obrigado de novo, Tainã, Imagina, por esse obrigada por ter espaço. aceito. A gente pega meio no susto, né? Vai assim, vamos, bora. Vamos. Bora. Depois de amanhã Daquele vamos. jeito, bora, agora. Agora. É agora ou nunca. Gente, eu entrevistei o Felipe, ele veio pela Sami Fotes, do Gás. Parceiraça aqui da Recruta também. Aliás, Gratidão, Sami, Sami. saudade. Apareça, mulher. Com certeza. Pô, tá sempre na correria. E aí você tem um projeto que exato. chama Recruta LGBT. A sigla já aumentou bastante, né? Bem mais, LGBTQIAP+, e tá tendo algumas outras variações. E é normal, né, Tainã? Sim. Porque a sociedade vai mudando, as descobertas vão aparecendo, então a mudança tem que acontecer, né? Então, eu acho super importante a descoberta do ser humano, a descoberta de sexualidade, de quem se é. Então, esse lance de pessoas, para mim, é fantástico, né? Sim, e a gente sempre fala de mercado de trabalho, sempre falou-se de mercado de trabalho, mas uma pauta muito puxada, em especial para o idadismo, né? As questões relacionadas à idade, as questões pertinentes à maternidade, né? Exato. Recentemente, nas pautas foram incluídas também a questão da paternidade, né? De todos os direitos sociais conquistados aí ao longo do tempo para o trabalhador dentro da situação de trabalho. A gente tem tanta coisa para falar dentro do mercado de trabalho. Nossa, é muita coisa, não tem fim, né? Eu quero saber primeiro de você. Quando você se envolve com recursos humanos? Quando eu me envolvo com recursos humanos, trabalhava em shopping, era primeiro emprego. Ah, eu também, primeiro trabalhei em emprego, loja. Sim, 3 anos daquela doideira que você conhece, né? Não tem jeito. E fui convidado pela pessoa da área administrativa do RH para cobrir férias. O gerente falou, escolhe uma pessoa para cobrir, ela não vejo outra pessoa, Felipe. E daí você topa? Tipo pra vir no programa? Topo, vamos no desafio. Como você é facinho. Eu tô facinho, né, gente? Trabalho facinho. E daí, sei que... Falei, vamos fazer esse desafio, vamos ver qual é. E fiquei doido, falei, é isso, é o que eu vou fazer. Daí já optei pela faculdade, no ano seguinte iniciando em recursos humanos. Você fez? Fiz, após em psicologia organizacional. Que legal. Então já tenho um embasamento aí, 15 anos de carreira, né? Menino! 15 anos de e carreira. tudo começou no shopping cobrindo férias, veja só. Foi, veja exatamente. Só. Tem mudado bastante o olhar sobre as pessoas dentro das empresas, das corporações, né? Ultimamente tem se falado bastante de saúde mental. Muito. Ainda bem e finalmente, né? Porque a gente a gente não vende o nosso trabalho, a gente vende nosso tempo. É isso que a gente está trocando, né? E muito tempo. Quanto tempo a gente passa em casa ou passa na empresa, né? Qual é a proporção? Sim. Porque para além das questões econômicas, né, que são pautas extremamente importantes, aí quando se fala de precarização, que tem também tudo a ver com saúde mental, com desigualdade, enfim. Eu abri aqui falando de um recorte da população, né? A população LGBTQIAP+, sempre foi excluída das conversas sobre o mercado de trabalho, né? Exato. Os preconceitos estavam postos. Antes, para uma pessoa trans, o único destino era a rua, porque não há abertura. Ainda hoje, há uma grande dificuldade em integrar essas pessoas. Eu lembro que eu fui fazer uma visita numa empresa, uma grande empresa de telemarketing, e aí, dentro da organização, a gente conversou com algumas pessoas
E uma senhora reclamando que não queria alguém olhando por baixo da porta do banheiro enquanto ela fizesse xixi. Questão de uso de banheiro e tal. Certo. E aí, eu sentei e aí eu falei, você acha que uma pessoa que está dentro de tantas lutas, enfrentando tantas coisas, está aqui simplesmente para ter o privilégio de olhar a sua calcinha bege a hora que você faz um xixi? Exatamente. Sabe assim? Exatamente. Para onde vai a conversa e a preocupação, né? A maior parte das desculpas pro pessoal ter o preconceito velado é isso. É a questão do uso do banheiro, sofrer um assédio. Daí você vai pra proporção. Qual a proporção de uma mulher ser assediada por uma mulher trans? Quanto ser assediada na rua por um homem? Sim. Ser assediada em local fechado, assédio moral, assédio sexual. Quanto a gente escuta falar de uma mulher trans assediando outra mulher e de um homem cis assediando uma mulher cis. Ou uma mulher trans, que seja, né? Fetichização aí. A gente já entra no outro ponto. E a gente tem as questões... É importante a gente falar das violências, né? Que as pessoas estão sujeitas, porque o Brasil é o país que mais consome pornografia trans e é o país que mais mata, né? Então, exatamente. Esse país parado na frente dos quartéis pela família, né? Exato. É o país que à noite os pais de família vão procurar as mulheres trans para realizar a fantasia. E é uma grande realidade, né? Uma imensa realidade. Então, assim, na calada da noite pode, à luz do dia não. No sigilo. No sigilo pode. Quando que essa pauta... Quando você começa a se envolver especificamente com recursos humanos e toda a população LGBT? LGBT? Eu ia falar GLS, porque eu sou uma pessoa velha. Não, mas a gente vai... Você viu a mudança que já teve, se a gente parar pra pensar nas siglas? Muito, que é essa parte que eu falo, o lance do ser humano, né? Como a gente vai mudando, vai se conhecendo, vão ampliando siglas justamente por autoconhecimento, por variação. É incrível. É fantástico, é fantástico. Ainda bem. Não. Ainda bem que temos essa evolução dessa conversa. Gosto muito. Não, nem fala, menina. Então, o meu envolvimento começa em junho de 2020, através da parada LGBT online. Os meninos que estavam fazendo a parte de apresentação da parada estavam pedindo o tempo inteiro, através da Casa 1, Neon e tal, para fazer doações, né, de barracas, para as mulheres trans terem onde dormir, principalmente em São Paulo. Elas estavam sem lugar algum para ir. E alimentação também estava escasso, porque elas conseguiam a alimentação como? Com restaurante. Eles doam muito. Sim, aqui em Jundiaí também tem. Conheci um pessoalzinho que espera, uns meninos que esperam no restaurante até ver se vai sobrar marmita, se eles vão poder pegar. É uma realidade, né? Não só na capital, aqui na nossa cidade isso também acontece, eu já vi de perto acontecendo. E quando a gente fala da população de rua, a gente precisa incluir também as meninas que trabalham à noite. Com certeza. Temos que incluir. E elas dependiam muito dessa alimentação. E era elas que estavam precisando, que mais estava sofrendo. Porque não tinha de onde conseguir. Então, faltava comida, faltava lugar para dormir. E aquilo estava me incomodando muito, que eu já queria voltar para serviço social em algum aspecto. E eu pensando, como que eu devolvo para a sociedade? Porque eu acho que é importante, gente, a gente pensar no seguinte... todo mundo pode fazer algo. E a gente não precisa gastar para isso, né? A gente consegue com o que a gente sabe fazer, o que a gente pode fazer, doando tempo, doando a escuta, como a Sami estava conversando comigo esses dias. Ouvir. Quantas vezes a gente se propõe a escutar outra pessoa? Isso faz um mega diferencial aí para quem, né, tá sendo ouvido. E falei, tem que ter algo para fazer. Daí comecei a rascunhar. Missão, visão, valor. Assistindo lá a parada, falei, é isso, dá para fazer uma ponte, porque as empresas geralmente não entendem como fazer seleção, vai ter esse gap, e ter essa pessoa com que eles podem contar, que vai ter segurança, vai ter a credibilidade de ser do meio para poder dar esse suporte, né? Principalmente para a comunidade trans ali, no que vai precisar de auxílio, para esse momento de entrevista. Recrutador, que vai ficar, não é do meio o que eu vou perguntar, como eu vou falar, fica aquele clima artificial numa entrevista, coisa que está se buscando muito ficar o mais natural possível, e tá naquela de, e aí, ela, não, ele, como eu chamo, o que eu faço, né? E dúvida também da comunidade, que daí a gente começa a ter a prática de quais são as problemáticas, do que a gente nem imagina. Então, as dúvidas da comunidade trans, por exemplo, que nome eu coloco? Meu nome de batismo? Meu nome social? Aí, o que eles vão perguntar? E se me perguntar isso? O que eu faço? Não, mas a empresa é legal? Será que está realmente trabalhando a diversidade? Rola um pré-constrangimento, né? Rola.
A gente sabe que, principalmente nos TTs, há muita evasão escolar. Imensa. Muitos não conseguem concluir o ensino médio ou o ensino básico, justamente porque sofrem bullying na escola, sofrem diversas violências. Eu acho bullying até um nome leve para as violências. Sim. Né? Agressões, né? Que sofrem ali na escola e a evasão escolar é muito grande. Então, não se criava profissionais com essa qualificação que o mercado pede. Sim. Né? Exato. E para voltar, aí a gente entra em outra problemática, é uma em cima da outra, né, Tainá? Então, conheço de perto mesmo as mulheres trans que tiveram evasão escolar, não conseguiram voltar. E não conseguiram voltar por quê? Porque estava passando pelo momento de transição bem no ensino médio, né? E aí, para terminar? E aí, toda a parte de ataque e violência que sofre. Não vai para a escola, né? E o medo. A pessoa vai estar confortável para sentar lá, prestar atenção, sabendo que o coleguinha vai encher o saco daqui a pouco, vai ter troca de professor, e aí também acontece a parte de perseguição, ou mesmo durante a aula, ou na saída, que é importante as escolas também se atentarem. Essa troca de professor, para quem sofre bullying, é péssimo, digo na pele, né? Então, é justamente a hora que rola aquela bagunça e rola justamente perseguição. As pessoas aproveitam esse momento para extravasar seu ódio sobre quem é diferente. Então, não tem um conforto, a pessoa não se sente bem, né? Porque isso vem de casa também, né? Porque, assim, a gente tem que entender também que a escola, ela tem que transmitir e provocar conhecimento. Exatamente. A educação vem do outro lugar ali, né? Isso que a gente chama de educação, conhecimento, né? Porque entende como um fomentador social. Sim, professores não pariram 30 filhos por sala, né? Exatamente. Então não cabe a eles esse papel. E os professores também têm o seu histórico, os seus preconceitos, a sua criação, a sua religião. E não há um treinamento de acolhimento. Esses profissionais não têm essa tratativa de acolher uma criança ou um jovem na escola que está sofrendo essas violências. Pois é, né, Tainá? E como que vai ter, né? Se o mínimo de educação sobre o assunto é vetado pelas câmaras, né? Nas discussões. Justamente porque a cartilha gay, como as pessoas chamam, ou ditadura gay. Ditadura gay, kit gay, mamadeira de piroca. E a gente teve ali várias fake news que foram amplamente... Teve um investimento para que essa pauta fosse demonizada, né? Com certeza, né? E aqui em Jundiaí, o que a gente tem agora? O Dia da Família Hétero, que foi aprovado. Vamos invadir? Eu acho chique. Vamos? Meu namorado ainda brincou. Nossa, por que você não pensa em ser vereador? Eu falei, imagina, primeiro damo, eu ainda chegando, eu vou infartar os velhos que tá aqui na política, mano. Falei, não vai dar, bora. Então, essa Câmara, acho que não me lembro de outra pior na história de Jundiaí, mais conservadora. Provinciana. Mais excludente, na verdade, né? É terrível. Tem o dia do atirador agora, o dia do atirador esportivo, o dia da família. Daqui a pouco o orgulho hétero vai bater a porta, porque quem é hétero precisa levantar sua bandeira. Para reafirmar que é hétero. E branco, geralmente, porque é a família tradicional brasileira. É muito importante. Sim, e italianos. Enfim, meu Deus. A gente fica aqui, ó. Esquenta, gente, dá um calor, a gente vai ficando emocionado, vai. Mas vamos entrar nesse ponto da escola, né? Dessas propostas de educação. É que quando fala sexual, a galera tá achando que a gente tá sexualizando crianças. A gente sabe que a maior parte dos abusos, principalmente com relação à criança, acontece dentro de casa por parente próximo. Né? Ou vizinho, ou alguém da família. Sim. Né? Sim. Então, a gente viu alguns casos aí durante a pandemia, né, do aumento da violência e também as denúncias aumentando, e isso dá uma... consolada não é um bom termo para se falar, mas isso dá uma esperançada de que as pessoas estão tendo mais coragem de denunciar, de fazer a denúncia, e algumas crianças que tiveram qualquer contato com a educação sexual, no caso, eu tive aula na escola, começam a reconhecer essa violência que sofrem dentro de casa, né? E é importante porque o que acontece, a gente prestar atenção, a maior parte das vítimas, principalmente homens, se tornam agressores no futuro. Sim. Então, muita gente que eu conheci e que sofreram tem sérios problemas psicológicos e meio que normatizam
e ao mesmo tempo se culpam pelo que aconteceu, Sim. quando não é para se culpar. Então, é um histórico muito grande, é uma coisa que parece longe da realidade da gente que não passa por essa situação e é muito próximo, muita gente passa por Muita isso. gente. Muita gente. É mais comum do que Sim. a gente pode supor. Recentemente não, mas eu tive alguns anos atrás conversando com um pessoal mais de idade, assim. Uhum. Na época minha avó estava com 81. Uhum. E aí, conversando com as vozinhas, eu Uhum. descobri que nessa geração em especial da minha avó, né, falecida, a questão do abuso era muito comum dentro de casa, Uhum. né? E Sim. eu fiz direito, eu lembro de também ter alguns casos em que o casal de senhores estavam na justiça por conta de uma denúncia, mas o senhor tinha estuprado a filha, depois estuprou a filha da filha, que era a neta filha, e Uhum. depois foi geração repassando. por geração, porque elas tinham filhos com 12 anos e era filho desse pai, vô e tal. Sim. E a senhorinha, a esposa dele, falava, gente, mas ele gosta de mulher nova. É tudo menina nossa. Já é normatizado, tipo, é em casa, tá em É família. casa. E muitas vezes também fetichização. E daí passou pelo abuso, já junta com a fetichização, já vira aquela lavagem. Então, assim, o que me preocupou um tempo atrás, eu fui atrás de entender, tentar entender a mente das pessoas, o que acontece. Porque não é normal, se a gente não tem essa questão de atração por uma situação dessa, por que as pessoas têm? O que acontece? Uhum. Passou pela situação. Aquilo bem ou mal, normatizou na cabeça da pessoa de uma forma Normatizou. tensa, né? Então ela tem um histórico psicológico não tratado e aquilo vai ser repassado, né? Aquilo Não, ela nem reconhece para, aquilo como um problema. Ela acha que é certa da Que é hora, certo. bora, você entendeu? Então Assim, tem porque esse também a ponto. sociedade, ela é extremamente machista, patriarcal, Uhum. e a gente tem todas as questões também relacionadas ao que os homens sofrem com o machismo. Começando Né? por não chorar, não demonstrar Não emoção. demonstra emoção, Já não começa por aí. chora, não Uhum. faz isso mulherzinha, mariquinha, desde criança, Sim. a bichinha, né? Qualquer demonstração de sentimento que um garoto pudesse ter, Uhum. já era colocado num lugar, vira homem, não Eu chora. era fãzão da Xuxa, cara, quando eu era criança. E daí eu não podia brincar de cantar e tal. Que daí era meu primo fazendo conversinha, já era bem mais velho, fazendo conversa com um amigo e amigo fazendo comentário meu. E eu lembro nitidamente, devia ter uns 7 anos. Aí daí minha família pedindo pra eu não brincar muito na rua, evitar dançar, evitar brincar. A turma tava falando, o pessoal saía em minha defesa, em casa. Mas tinham essa preocupação de proteger e eu era vetado de fazer algumas coisas. E ainda brinquei também, de novo, com meu namorado sobre como a gente vai enterrando a nossa parte infantil, enterrando a coisa de não ver maldade, ou a coisa de você o lúdico, né? O lúdico, de brincar, o de ser você mesmo, pelo que os outros vão falar, pelo que os outros vão pensar. E o quanto isso você carrega pra vida e uma hora bate, uma hora te faz sofrer, né? Ainda mais quando você é colocado no contexto dos relacionamentos sociais. A primeira sociedade que a gente conhece é a nossa família. Exato. Né? Uhum. E aí amplia para a vizinhança, você vai ampliando ali quando você está na escola, enfim. Sim. E essas relações vão todas sendo contaminadas por um monte de travas, de não pode, criança não faz isso, menina não faz aquilo, menino não faz aquilo, os meninos estão de azul, as meninas estão de rosa, e é assim que a gente é conduzido à nossa vida adulta, né? Sim. E você sabe, ainda estava num bate-papo com a turma de diversidade ontem do Senac, né? Eu gosto de tocar nesse ponto que você falou, do azul e do rosa. Você tem noção há quanto tempo é determinada essas cores para homem e mulher? É história recente, né? Porque a monarquia era inverso, né? Era inverso. Então, assim, até os anos 20, o rosa representava força, guerra, né? Então, eram para os homens. E o azul era muito delicado, o feminino era para as meninas. Porque era o azul, o rosa era o derivado do vermelho, que era a cor da monarquia, não é? Exatamente. E daí, tô sabendo, estudei. Ela é ligeira, cara. Aqui, ó, só a monarquia. Pois é, total. E pós-segunda guerra, o que acontecia? As mulheres, enquanto iam trabalhar, elas usavam o quê? Roupa azul, macacão azul e tal. E uma das princesas rainhas, num evento, decidiu colocar o rosa, afrontosa, né? E foi, e gostaram do contraste. Começou a ser usado, mas até aí, tudo bem. Anos 80, o que veio? Pré-natal. Com o pré-natal, daí sim ficou efetivo como sendo rosa para menina. Foi no pré-natal? Foi através do pré-natal. Porque antes, até em conversa com a minha tia, até os anos 70, ela jurava que ia nascer um menino.
Então as roupinhas que eram compradas não era rosa, azul, chá revelação com os foguinhos azul, rosa, não tinha. Então, Parem de fazer chá revelação, seus doidos! viu? Deixa nascer na hora, descobre a surpresa, é legal, cara, é legal. Pintaram uma cachoeira! Já era, mano. Ai, não, pelo Fingiram amor. uma cachoeira. Outro dia quase colocaram fogo, né, num chá revelação, você viu? Estourando o balão. Eu só fico... Ai, tudo bem. Falaram que ia nascer um dragão. Vai saber, né? Nunca Vai se saber. sabe. E se nascer, maravilhoso. Tá tudo bem. Tá Deixa tudo ele escolher bem, o que ele é vai isso. ser. E eu sei que daí, através disso, que teve essa determinação, porque antes eram cores neutras. Então, até os anos 60, por exemplo, as roupas eram brancas, mesmo porque a parte de roupa para tingir, ou que já fosse, né, tingida, era muito mais caro. Então, era o amarelinho, era o branco, era o verde. Não tinha essa definição de cor que veio e que tá na cabeça, tá incutido na cabeça das pessoas como cor para meninas e para meninos. Né? Eu tenho minha primeira roupinha, é amarela. Era amarela? Amarelinha. A minha, em foto era branca também, do que eu lembro. Branca, verdinha, assim. Não tinha muito, não tinha essa coisa de... Eu não lembro, pelo menos também. É que também é família de pobre, né, gente? A gente vai herdando os moletom dos primos mais velhos, as roupas dos primos mais velhos. Vai ficando, cara, já compra mas maior, não tinha, dura. Dura o quê? 4 primos vai usar a mesma roupa, Essa entendeu? camiseta aqui, eu já ganhei, já tava com 6 meses, falaram, é pra quando crescer tá servindo, então então já tô ali. É isso. Já tá pronto. Já tá pronto, cara, não vamos gastar não, levar já era da época, cara. Fê, é tão importante a gente dar uma olhada na nossa história, na história da civilização, como a gente tá falando da monarquia, da onde surgem as coisas, né? Da onde surgem as culpas, da onde surge e quais os interesses por trás disso, os padrões, né? Os padrões. O porquê. É super importante porque são coisas modernas, né? Isso, são coisas da nossa história recente que a gente pode e deve romper, né? Algumas coisas, né? Mas qualquer movimento de libertação de padrões vem um movimento contrário também, né? De reafirmar que foi isso que a gente viveu nesses últimos anos aí com as pautas de costume postas, né? Mas você sabe por quê, né, Tainá? Já saiu da zona de conforto várias vezes, né? Sim. Dói, né? Sim. Então, pensar dói. Então, as pessoas, elas preferem ficar naquilo que elas acreditam que elas têm como certo do que sair da caixinha, do que começar um movimento de mudança. Iniciar na diversidade não é assim fácil, mesmo porque a gente fala que tem os preconceitos dentro de qualquer comunidade, de qualquer organização, de qualquer vertente da sociedade. E dentro da comunidade também as divergências, as diferenças, as disputas, né? A falta de conhecimento, quando a gente fala do LGBT, eu falo que eu fui furando bolha para conhecer, porque a gente conhece a nossa realidade. Por exemplo, o meu G. Daí tem a realidade do B, que sofre um mega preconceito dos bissexuais, assubissexuais, né? Daí a gente tem a comunidade trans, tem a comunidade gay. Eu fui aprofundando, então iniciar a recruta acima de tudo, assim, além de ser um movimento para ajudar as pessoas, foi para me ajudar. Então hoje eu tenho muitas amigas trans, hoje eu tenho muitos amigos bissexuais, amigas lésbicas, coisa que acaba sendo fechado, você não entra muito no mundo e você conhece pouco, sabe? Então, você consegue evoluir como pessoa. Não é qualquer casa que tem uma pessoa trans transitando, tomando café da tarde. Não é. Infelizmente. E você não sabe a realidade, você acha que você não sabe tudo bem. Você fica na ignorância, sendo da própria comunidade. Então, como que você compra uma luta? E sua roda de amizade, como anda? Né? Eu costumo falar com o pessoal, tá, a gente vai fazer a militância, mas e aí? Quantos amigos gays você tem? Trans, lésbicas? Como que a gente tá se unindo? Porque fica na bolha e cada um com seu preconceito, é pior. Se todo mundo se conhecer e se apoiar... Todo mundo distante, né? Exatamente. Porque assim, é muito fácil você falar de uma causa distante, né? Pessoas embaixo do ar-condicionado, numa sala de reunião, decidindo o que a população preta precisa, o que a população periférica precisa, o que a população trans e travesti precisa. Sim, os manos tá tudo ali, então é para se unir mesmo, sabe? Isso, eu bato muito nessa tecla. Eu falo para as pessoas refletirem da própria comunidade. Quantos você tem de cada letra em seu círculo de amizade? Você tem feito amizade com outras pessoas na vertente para quebrar os seus preconceitos? Porque todo mundo tem o preconceito de estimação, como a gente chama. Você coloca na coleirinha e você leva. E tem que quebrar, sabe? Então isso é muito importante pra gente fortalecer a luta. Ainda mais porque a gente acaba reproduzindo aquela primeira sociedade que a gente conheceu, que é a nossa família, né? Sim. Então a gente vai reproduzindo isso ao longo da vida e se despir também de tudo que a gente conhece. É romper pactos sociais, pactos que você foi fazendo durante a vida, né? Eu cresci ali nos anos 80 com Trapalhões na televisão, com a Xuxa fetichizada.
com roupa de, enfim, com a bota, o colã, com tudo aquilo, fazendo programa com criança, e aos gays e aos travestis e às drags o lugar era a comédia, que era onde podia aparecer. Sim, e quanto mais caricato, melhor. Super. O gay sendo discreto, o gay tendo uma postura mais séria, não tinha. Era ele bem afeminado, ele sendo esculachado, ou ele dando motivo de esculacho, ou qualquer coisa do tipo assim, que era legal. Era os Trapalhões também, fazendo piadas bem agressivas, bem ofensivas, Nossa, eu já assisto e falo, gente, eu me cancelei. Eu quero cancelar aquela Tainã, não quero que ela exista mais em mim. Sim, mas a gente não precisa ir muito atrás, Tainã. Ó, 2007, 2008. Toma lá da cá. Você lembra? Sim. Colocar sapatão atrás da porta pra dar sorte. Falei ontem sobre isso, eu falei, cara, na época a gente rachava o bico, tenho culpa nisso também, porque era normal, 15 anos, não tá tão longe. Não tá tão longe. E a gente assiste isso hoje, a gente fala, gente, essa série ia ser apedrejada no segundo episódio, ela já ia estar cancelada, ela não caberia mais nos dias de hoje, né? Então imagina se a gente volta a 30, 40, né? Era muito pior, a agressão era muito pior. E é aí que a gente tem toda essa questão de agressividade com a população que é assim. Sim, porque a gente normalizou algumas falas. Eu lembro do Chacrinha chamando a Sandra de Sá no palco. Ela que tem 8 hits e não sei o quê. Ela, a preta Sandra de Sá. Sabe assim? Tipo, não precisava avisar. A TV tava lá pra mostrar, né? Mas assim, tinha uma relevância. Citar a cor da pele ou citar a condição. Eu lembro muito da Rogéria, né? Não, incrível, maravilhosa, assim, falando e sendo muito aberta ali nas entrevistas e tal, né? Sim. O tanto que a Roberta Close sofreu, que foi uma das primeiras que eu me lembro, assim, de mulher pública na televisão, em outros espaços. Sim, em situação de intersexo aí também, né? Então foi muito... Era a fetichização, que já existia com a Roberta Close, linda, e ao mesmo tempo com aquela coisa velada. Então ela é um exemplo clássico, né? Pode à noite, mas não pode de dia. Não pode de dia. E não ser aceita. E aí ninguém quer... O Lafon, acho que lançou um livro que namorou um jogador de futebol que era casado e que nunca sumiu e que tinha uma família padrão, mas eram namorados durante um longo período de tempo. Pois é. Né? Por isso que eu falo, quando o machismo também afeta os homens, de repente esse jogador de futebol poderia ter vivido uma linda história de amor. E não viveu. Pública, né? Sim. Assim, pública não, mas enfim, sem tantas amarras. Sem medos, né? Sem assim, medos. Né? Nesse ponto. E sem tanta infelicidade, porque levar uma família, sendo que tá namorando uma outra pessoa por tantos anos... Tem um monte de gente que consegue, não é verdade? Consegue, né? Não sei como dar conta, não sei. Nossa, gente, não sei. dou conta de um, imagina. Difícil, né? Difícil, muito difícil. Tudo bem, Rafa? Te amo, amor. Rafa, tá tudo bem aí? E posta todas essas questões. Agora surge um movimento das empresas incorporarem algumas missões. Não é porque a empresa é generosa, ótima, maravilhosa, mas é porque existe uma movimentação estrutural na sociedade que vem daí. Da escola, do pessoal falar, da galera conseguir se colocar, né? De alcançar outros lugares na sociedade, da gente ter mulher trans eleita, mulher preta eleita. Assassinaram porque a gente está num país violento. Marielle vive. Marielle vive. Mas a gente tem algumas mulheres trans eleitas. E isso é muito, muito significativo. Sim. Né? Então essas estruturas estão ali. Eu não sei quem vai colar os caquinhos da sociedade antiga, espero que ninguém. Vamos varrer, né, gente? Colar pra quê? Tá muito sujo. Vamos varrer. Sim. E as empresas vendo isso têm que se adaptar. As corporações têm que se adaptar. Sim. Né? E aí, como fazer essa inclusão? Porque não é inclusão. A corporação é um conjunto de gente. Em especial gente branca, né? Que faz parte da estrutura privilegiada. Sim. Agora eu mudo minha linguagem um pouquinho, vamos para a linguagem empresarial? Bora. Vamos. Deixa eu colocar meu terninho. Amarra a gravata. Aqui, ó. Eu ia colocar minha escarpã, gravata. Ai, desculpa. Gravata com escarpã. Lindo. Eu tenho gravata. Então bora. Pega com essa escarpã. Meu pé 45. Pé 45, viado? Você vai ver, não vai dar. Então, mas o que é importante, Tainã? O que eu abordo muito quando eu vou fazer essa parte de acolhimento, né, com as empresas, ou vou explicar do porquê, ou então a gente está fazendo bate-papo com alunos. Fatia de mercado. Qual é o percentual de população LGBT no mercado? 10%. A fatia de mercado que sua empresa está perdendo é de 10%.
de uma comunidade que mais gasta, mais consome, justamente porque não é a maioria que vai ter filhos, vai ter aquela condição de não poder investir, então é um público consumista. Sua empresa está perdendo. E não adianta você fazer de conta que você está fazendo ações, porque a gente vai atrás, a gente busca informação. Isso é importante. Sim, e a gente não aceita isso que é chamado de pink money. Fazer de conta, isso é pink money, para quem não sabe. E o outro fator, quando a gente vai levar, a gente vai um pouco pelo amor, um pouco pela dor, né? Uma empresa diversa. O que você tem com uma empresa diversa? Maior criatividade. Pessoas com diferentes vertentes, diferentes raças, diferentes orientações, diferentes idades, que é muito importante. Quando a gente vai falar de diversidade, não dá pra gente falar de uma caixinha. LGBT. Então, isso é muito importante. Então, você pode ter intersecções com LGBT, preto, PCD, 50+, como a gente chama. Já passou dos 50 anos. E aí? A gente está pensando? Maravilhoso. A gente está pensando nesse aspecto? Não é? Então, a gente tem mulheres. Sua empresa tem mais mulheres, principalmente em cargos de gestão, ou não? Público que você atende. Então, você vai ter um dado demográfico. Você tem funcionários, que é um dos KPIs que eu gosto, dos KPIs que eu gosto de trabalhar nas empresas, que eu tenho funcionário da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Eu tenho ou eu não tenho? Quantos eu tenho? Eu tenho indígena na empresa ou eu não tenho? Além dos pretos. Entende como é grande quando a gente vai falar de diversidade? Sim. Então, e tem um rapaz maravilhoso que ele tinha uma publicação grande, militância grande, passou em alguns documentários. Era um médico, estava estudando medicina no Distrito Federal, indígena gay. Já é uma outra diversidade. Outra diversidade. Você entendeu? E às vezes a gente pensa em caixinhas. Então a gente tem que linkar essas caixinhas. A gente consegue unir e trabalhar a diversidade de um modo muito mais amplo. E a vivência desse cara, e a vivência da mulher preta trans, e a vivência do PCD dentro da empresa. Uma ideia de produto novo, vamos supor, no marketing, uma ideia nova. Para atender a população que está aí, né? Para atender, ter ideias diferentes, sair do gerente branco, homem, cis, buscar ouvir outras ideias, conhecer o que acontece na rua, na periferia, o que acontece na sociedade um pouco mais elitizada, todos são importantes aí nesse processo. Então, olha o diferencial competitivo que você tem, olha como você lacra e arrasa com a cara da concorrência. Quando você é aberto à diversidade. É um outro ponto, que a empresa começa a pensar, começa a falar, não, verdade. Então dá pra gente pensar por esse lado, dá pra sair da caixinha. Mas aí, dentro da gestão organizacional, você precisa também entender essa diversidade e tratar, não os diferentes de formas diferentes, mas integrar essas pessoas. A empresa precisa ter uma cultura organizacional sólida e que acolha, né? Porque a gente tá falando de pessoas. Felipinho entra nessa hora pra vocês, viado. Então, assim, o que eu costumo fazer com as empresas? Quando eu faço a ponte, a empresa não tem expertise, principalmente para público trans. Ai, eu não sei o que falar, não sei como. Gente, sabe? É que, sabe o que o pessoal trava? Como eu vou me portar, eu não sei o que falar, eu tenho medo de cometer gafe. Daí a pessoa trava. Daí a outra pessoa tira não tá... a teta de fora, pronto, é isso que você tá pensando? E você aí? trata. E aí? Gente, é só tratar pelo nome, tratar com respeito, educação, acabou. Como ser humano. Isso. É simples, é simples. O que eu costumo explicar são coisas assim simples. É isso! Igual o pessoal ontem no bate-papo. É isso. Eu falo, é simples, não é? Simples. Daí eu falo, mas o simples não é claro. Então, assim, como tem ai meu Deus, esse medo das pessoas, como lidar, então eu entro nessa parte. E o que eu gosto de entender, por que trans? Por exemplo, eu quero contratar a pessoa trans. Tá, por que trans? Propaganda da Benetton, né? Que tem um de cada etnia ali e pronto, tá bonito na foto. Mas por quê? Qual é o momento da sua empresa? Então, uma das que foi, assim, muito legal, o processo que eu vejo hoje dessa empresa, a gerente da área falou pra mim, por quê? Porque a nossa empresa é de tecnologia. Porque a maioria aqui é homem, pensamento machista, eu sou gerente da minha área. Eu quero começar a quebrar isso aqui dentro. E a gente vai. Gosto. Eu falei, ok. Como tá o resto da empresa? Só seu departamento hoje dá certo? Ou a gente consegue integrar uma pessoa trans em outros departamentos? Por enquanto, meu. Vamos no seu, que assim a gente também consegue proteger a pessoa. A experiência do colaborador, porque não adianta entrar, porque é o que eu não quero, um tiro no pé, né? Então, a pessoa vai entrar, vai ter uma experiência pior, vai ter um desgaste mental, vai ter uma doença mental maior, de sofrer um preconceito, e vai por água abaixo, que isso acontece muito nas empresas. Não ter um preparo, é por isso que eu falei dessa cultura organizacional, de juntar os diferentes ali. E tem que estar aberto, sim, a isso. Então, ou vai para uma estratégia, a estratégia podem ser diversas. Cria-se a política, começa a fazer os acolhimentos, começa a trabalhar
coloca liderança para fazer curso de diversidade, que eu vejo isso acontecendo muito, ou trabalha-se por setor e a gente já vai quebrando isso. E quando essa pessoa foi entrar, que foi um homem trans nessa empresa, que deu certo de passar pelos processos e tal, eu falei, eu quero fazer um acolhimento com todo mundo. E foi esse bate-papo que eu costumo fazer, explicando taxa de mortalidade, explicando o diferencial de mercado, explicando o que é orientação sexual, papel de gênero, identidade sexual, qual é a questão do público trans no mercado, o porquê que tem evasão, por que as pessoas trans geralmente não usam banheiro, tem problema de infecção urinária nas empresas, por falta de aceitação, e tem a evasão, volta para a rua por causa disso, isso acontece. E, então eu gosto de trabalhar todos os aspectos dessa questão de diversidade antes da pessoa entrar, para todo mundo entender. Daí eu falo, aqui vocês não precisam ter medo, não tem vergonha, e o aprendizado não é pela dor, não é dedo na cara, isso não é militância para mim. Tem que ser pelo amor. Ninguém aprende na força do ódio, tomando tapa na orelha. Então, eu acho assim... Já aprendemos isso, né? Tem uma geração inteira doida aí, porque achavam que esse era o único jeito de educar, pelo amor. ensinar. Não é assim, não é assim. Então, é justamente conversando, é pensando, é discutindo, refletindo junto. Eu aprendo muito. Eu falo que é bate-papo, não é palestra, porque palestra a pessoa fala, dono da razão, acabou. Eu gosto de bate-papo. Eu sempre aprendo muito, tenho um ponto a mais a refletir, a pensar, para eu fazer também. Uou, é isso também. E entender realidades também. Entender realidades, exato, exato. E dentro desse movimento, eu falo, aqui vocês não têm medo de errar, não tem certo, não tem errado, porque a gente está se desconstruindo junto, a gente está entendendo junto e tem que perguntar mesmo. No final, pergunta, eu adoro. Daí é aquele festival de pergunta, porque as pessoas estão realmente interessadas em quebrar isso. E a pessoa entrou na empresa, não só deu muito certo, em 6 meses foi promovido, agora está em outro trabalho, até está super bem. E falei com uma das selecionadoras um tempo atrás, falei, e aí, como é que tá nessa questão aí na empresa da diversidade? Público trans? A gente tá com umas 8, 9 pessoas trans aqui dentro já. Uau! Da empresa. Então, realmente quebraram, assim, sabe? Em outros setores, a empresa abraçou. Porque sabe? O trans é o que mais causa estranhamento... Pelos corpos. Pelos corpos. Sim. Pelos sim. corpos. Exato, né? pelos corpos. É mais rejeitado no sentido social dentro de um microambiente. Sim. Por pura preconceito mesmo de aceitar todos os corpos, né? Sim. Como se fosse menos digno de caráter, ou de postura, ou de trabalho. Igual tem aquela imagem, né? Não sei se você já viu da Antra dos hambúrgueres, dos lanches feitos. Um foi feito por uma travesti. Tem 2 lanches. Qual foi? Daí embaixo tem a frase, pois é. Se você não viu diferença, não existe diferença. Nossa, e daí, muito bom. Não é? É ótimo, é ótimo. E daí eu falei, não, isso é legal. E como a gente está sempre aprendendo, eu fui colocar também numa das partes da apresentação. Daí fui ver os comentários, sempre a turma acha um meio de zoar, de brincar, de avacalhar, falou, sempre tem. E me chamou a atenção um post de uma menina, onde em resumo, eu falei, uou, deu mais um estralo, onde ela falou assim, me perdoe colocar, mas tem uma diferença sim. A pessoa que é das minorias, dito minoria, provavelmente o lanche vai estar mais saboroso, ela vai colocar mais empenho para preparar, vai ter mais higiene, o dela vai ser um diferencial e eu vou perceber pelo sabor. Porque a pessoa vai se dedicar muito mais para aquilo, ela sabe o lugar que tava faltando para ela, sabe? Então aquilo foi muito legal. Eu falei, mano... Que demais. É isso, estourou, né? sabe? São essas coisas que a gente tem que deixar a nossa bolha ser furada também. Exatamente. Né? E já não seria um diferencial para a empresa? Só o que ela colocou? Desse preparo, claro. né? Não seria um diferencial competitivo que a gente pode citar aqui? Você tem uma pessoa que realmente está passando por essa necessidade, sabe a necessidade do trabalho, quer se reafirmar no mercado como uma pessoa digna, porque somos todos dignos, e por que não? E por que não dar essa oportunidade? Sim. Por que não ser o diferentão do mercado em competitividade? Pensa nisso, empresárias. Você está falando aqui de dentro de corporações e de selecionadoras de dentro de empresas, que é um trabalho que tem que ser feito, né? Eu vejo também uma outra ponta que a gente deve começar a olhar e prestar muita atenção, que são as empresas de terceirização. Porque às vezes ali é barrado, nem chega na empresa. Né? Exatamente. De ter políticas que as empresas, né, que estão ali contratando tenham políticas muito claras sobre isso, porque a hora que chega ali na terceirização, e muitos processos de seleção ocorrem via uma terceirizada, ali já para. Já não passa, sabe? Então já tem que trabalhar e tem que estar dentro de política da própria empresa, igual você falou. Sim. Já tem que ser desenhado mais do cargo mais baixo, que é o que eu falo assim.
Ah, menosprezando? Não, não é. É por causa da realidade. Sim, Quando a gente vai entender diversidade, Tainá, e a gente já viu isso do começo que a gente começou a conversar, o tanto de parte histórica que a gente está conversando, como tem essa intersecção entre setores, né? Entre diversidades, entre partes, tudo acontece. Então, assim, se a gente for pela parte histórica, qual a probabilidade de você encontrar mulheres trans que falam 3 idiomas, que tenha Power BI, Excel avançado, para ser uma supervisora, uma gerente geral ali, igual tem empresa que abre vaga assim, para falar que vai trabalhar diversidade? Não é entender história e não é trabalhar diversidade de fato. É entender que a partir do momento que se abre para todo o setor, trabalha-se o chão de fábrica, trabalha-se a mente do administrativo, de cargos gerenciais, e aquela pessoa entra, e a pessoa também tem uma política e toda desenhada, voltada para a educação, Sim. e suporte e bolsa de estudo para aquela pessoa poder se formar e poder crescer ali dentro da empresa, além dela ter uma pessoa que é talento, que ela vai ver ali dentro, ela vai desenvolver de fato, ela vai ter cargos mais altos, ela vai ter realmente como chegar nessa pessoa trans, no Power BI, em outras línguas. Porque a gente fala muito dessa e não se pensa responsabilidade nisso. social das empresas, né? Sim. E aí fica lá fazendo comercial bonito com crianças em câmera lenta e música de superação. Uhum. Mas essa política de cargos e salários dentro da empresa, onde a pessoa que começa ali no telemarketing ou no chão de fábrica, na produção, ajudante de produção, Sim. consiga ver um horizonte de crescimento dentro da própria empresa. Exato. Né? De saber que alguém vai olhar por ela e vai investir nela, porque vamos combinar que os salários no Brasil, tem um monte de cargo aí oferecido a R$ 1.200. Exatamente. O que você faz com R$ 1.200 hoje com o preço das coisas? Exatamente. Você não percebe o seu dinheiro, né? Porque 1.200 bruto, né? Depois a gente vai entrar nos descontos, né? Sim, a gente tem que pensar nisso. Então é aí que a gente Estamos sofre. falando de realidade aqui de uma população onde 80% da população brasileira ganha abaixo de R$ 3.000. Isso aqui puxando a régua pra cima. Bem aqui, né? Bem aqui, capital, não é nem Jundiaí, é capital. Bem pra cima, né? Mas a realidade do Brasil é o salário mínimo. Sim. E aí essa pessoa, ela já está destinada a não ter horizonte nenhum. Ela é mais um corpo descartável na linha de produção. Exatamente. Exatamente. Eu tô aqui, daqui, ou é isso, ou é perseguições que pode sofrer ali dentro, ou eu volto pra rua, volto a ter perseguição na rua, com risco de vida, e aí, né? Porque durante muito tempo, o lugar destinado para além da rua, o sucesso era ter o seu salão, né? Era muito voltado para estética. Sim. Sempre foi um mercado muito forte entre a população GLBT, LGBT, eu tô com GLS na cabeça pra fazer a piada. Foi agora, brincar, né? A Tainá nos 80 volta aqui, né? Mas... E não é mais esse o lugar destinado, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, é pensar fora da caixa, é pensar que a gente consegue fazer diferente, né? Trazer a população para um local diferente, apoiar de fato. E isso que você está falando é o quê? Local de pertencimento. É isso que eu estava esquecendo já. Então, eu pertenço a essa empresa, eu percebo que eu sou importante, a empresa investe em mim, eu vou desenvolver, eu sou mais um corpo aqui dentro e acabou. Porque o capitalismo também, tudo é mais um corpo lá dentro. Mas existem políticas que a gente pode amenizar os estragos. Sim, a gente sabe que sociais, não é morrer de amor, não é uma paixão, Sim. mas é uma paixão enquanto você produz, enquanto você pode desenvolver bons trabalhos e todo dá mundo seu colher tempo de vida. Colher bons frutos. Oh, tá difícil. Saiu. Bons frutos. E por que não melhorar? E por que não fazer, que é uma coisa importante, que muitas empresas querem trabalhar, e aí você vai interligar com diversidade, você vai interligar com políticas, é a questão de qualidade de vida no trabalho. Sim. Qual é a qualidade de vida? Qual é a chance da pessoa falar, não suporto mais esse inferno e cair fora Quantas dali? pessoas a gente não conhece, assim, pessoas que estão ali bem-sucedidas com o seu emprego, que viajam, né? Essa classe média instagramável, né? Exatamente. E estão extremamente infelizes, com a saúde mental... Não existe. Né? Inexistente. Agora, se para uma pessoa, classe média, que está numa situação privilegiada, já é assim, imagina para a população que é mais excluída, né? Que passa por todos esses vieses e ainda não tem dinheiro, né? Porque as pessoas classe média alta ainda têm, apesar de uma parte do dinheiro... Tem crédito, né? Tem crédito e vai ali pagando, mas fora essa parte do crédito, ele já tem que separar uma outra parcela do dinheiro para os remédios psiquiátricos, porque grande parte de nível gerencial que eu conheço é a base de remédio para dormir.
Pra dormir e pra acordar, né? Porque o Van Vens tá aí bombando na mente das pessoas, e é o Rivotril, a Lixotril. Porque daí você também... Rivotril é padrão. Tem um Rivotril aqui na bolsa. Você quer? Fala, não, obrigado. Não, parei valeu. por hoje. Só por hoje, Só por hoje, né? não. Porque também essa coisa do medicamento em era de rede social viralizou. Sim. Ainda mais, né? Gente, não tô aqui falando que não é pra tomar remédio e não tô glamorizando saúde mental. A gente tem... Não adianta tomar remédio se você não faz acompanhamento. Nenhum. É a mesma coisa que você fazer dieta sem ir na academia ou ir na academia sem fazer dieta. É uma coisa unida à outra. Não vai funcionar. Não vai. A gente precisa falar de saúde mental nos espaços de trabalho. Sim. Né? Que ali também tá grande parte do nosso dia, né? Às vezes a pessoa passa 12 horas indo no trabalho, né? Sim. Metade do dia dela. Para mais. Eu já vi gestor dizendo que não tinha tempo de tomar banho direito, que dormia em cima do computador, acabou de trabalhar. Que qualidade de vida é essa? Que você tá vivendo, você tá sobrevivendo, você não sabe nem o que você tá mais, porque você tá naquilo, você só vive para aquilo. Mercado, né? Sim. De uma forma geral, né? Porque a gente tá na era da produtividade, e aí você cobrar produtividade de quem não tem a menor chance de inserção, Sim. como faz? Sem condições. Agora ajuda, quando a gente fala de mercado, me ajuda a fechar essa conta, Tainá. Empresas que te dão carga horária menor, com uma equipe reduzida, e você tendo que fazer mais entregas. Como você fecha a conta? Para você realmente trabalhar essas menos horas, com a equipe reduzida e fazer todas essas entregas. Imagina a cabeça. Se você pega, tem um podcast que saiu agora, onde o Richarlison, o antigo jogador de São Paulo, se assumiu bissexual, e ele falando sobre... Gente, eu acho que o Richarlison... Eu não lembro de outro jogador que tenha sofrido tanto hate que nem o Richarlison. E ele fala muito sobre isso, e essa questão de entrega. Quando eu falei de fechar essa conta, por quê? Ele estava explicando que, para ele, quando os jogadores saíam de férias, ele se dava o direito de descansar uma semana para voltar a treinar. Por quê? Porque ele falava, eu sabia que eu não era o craque, eu não era o melhor, eu não era o queridinho. Então, um pouquinho melhor que o outro fosse do que eu já sabia que poderiam me trocar, eu poderia ficar sem trabalho. Mas isso muito por conta da sexualidade. Da sexualidade. Ele tem que se só provar, por isso, ele tinha que se provar. Porque não tem o direito de errar. Não, ele falou que se algum jogador tivesse um erro, mas fosse 0 pra ele, o peso pra ele do que ele ia ser cobrado era menos 5 pontos. E a galera falando que já podia trocar, a galera caindo em cima, cobrando, até o ponto que falavam, não, ele é bom. Não, Richarlison. E daí, ele falou, não, já tô me provando. Ele mudou de carreira. Foi pro vôlei. Do vôlei, qual foi o comentário? O jogo dele? Não. A parte de um item que ele tinha usado no braço, que era rosa. E daí todo mundo falando porque era rosa, o item no braço dele. De novo, questiona essa sexualidade. Até que ele falou, se é importante, ele falou, eu não acho como importante. Então, assim, é tão intrínseco na mente o que ele sofria e de se sentir inferior, que a gente vê pela fala... E até a repórter, não, pelo amor de Deus, abrindo a cabeça, é importante o que você tá falando. E ele não acha que é. Richarlison, se você estiver assistindo nosso vídeo, vamos é importante. Cara, é importante maravilhoso. Ainda mais dentro Foi do importante, esporte. cara. Muito importante. Ele falou, a gente é pequenininho, a gente é uma formiguinha. É muito grande quando a gente fala de futebol. Eu não sei se vai mudar. Eu acho que pra vida dos outros, se eu pudesse ajudar, realmente era ótimo. Mas eu não vejo. Tá ajudando sim. Tá ajudando a quebrar a cabeça. E a cabeça não, né? Os paradigmas na cabeça das pessoas, principalmente hétero que gosta de futebol. Que eu consegui levar essa sua fala, cara, pra questão de héteros que gostam de futebol. E que na hora de falar, São Paulo falou o seu preconceito. Por que São Paulo? E o que tem que ele... Verdade. Então, quer dizer, as pessoas começam a pensar a partir da sua fala e o que você sofreu. Então, isso é muito importante. E a preocupação dele maior era minha família. Eu não ligo, pra mim não afetava. Mas a gente percebe pela fala e do jeito que fica o emocional da pessoa, que afetou, óbvio. Quem não ia se afetar com isso? Sim. E mais a preocupação de como a família estava recebendo as informações. De proteger a família, né? Porque também tem isso, né? Quando você é uma figura pública, a tua exposição afeta todos ao teu redor. A todos. E dentro de um ambiente onde você tem que justamente ter o papel de gênero masculino, né? Extremamente macho, alfa, do jeito que todo mundo quer, pegador da mulherada. E foi um ponto importante o que o outro jogador estava comentando, que assim, o Richarlison tinha a impressão que ele seria massacrado se eles soubessem na época. O outro falou que não, acha que não seria massacrado, mas seria excluído ali dentro. E por que ele não cabe? O que acontece nos vestiários? Brincadeirinhas homofóbicas entre eles para provocar. Então a pessoa se sentiria desconfortável. Ou a pessoa que é gay, ele não se assume ainda hoje, porque vai falar, se eles já estão brincando assim com outros, imagina se for comigo, o que vai acontecer se eu falar que eu sou, né?
homossexual, E essa coisa da sexualidade estar acima de tudo e de todos... É um trabalho, cara. É aí que a gente chega. É um trabalho, é um profissional, loucura, né? É um diferencial e tá sofrendo massacre. Não é só no Brasil. O que se assumiu fora tá sofrendo... Não, a própria Alemanha agora, a FIFA proibiu a Alemanha de usar a bandeira no braço, Sim, né? não, é absurdo. Porque absurdo. Futebol não é lugar de política, futebol é lugar de política e de discussão política, sim. Com certeza, e vamos quebrar tudo isso. Já começamos o movimento de mudar isso, e mudar essa mentalidade, né? E ali é muito importante. Quantos torcedores, ou do pessoal que é mais agressivo, torcedor entre aspas, né? O pessoal que faz realmente as arruaças, não é um pessoal agressivo com LGBT, sim. Não é um pessoal que tem preconceitos. Porque não é só naquele espaço, né? E aí ele vai ter um ídolo que é homossexual. O maior, eu tava vendo esses dias também, foi muito, muito bem colocado, questão do Freddie Mercury. O que é o calcanhar de Aquiles da maior parte das pessoas que são homofóbicas é o Freddie Mercury, porque quer falar de um cara que canta bem, quer falar de um roqueiro, tem ele no meio que era gay. E daí você não tem o que falar, você não tem como desmerecer, porque o cara era muito bom. Sim. Então é o calcanhar de Aquiles. E é aí que a gente tem que ter também no futebol, essas pessoas em todos os setores, né? Sim, pra gente começar a quebrar isso. A gente sempre viu muito... no mundo das artes, né? A gente teve Cazuza, teve Renato Russo e tantos outros. Agora a gente tem vários expoentes da música brasileira ali, né? A gente teve também, tem, né? Maria Bethânia, a Gal, que nunca... Eu lembro de uma entrevista da Gal Costa, agora até voltou à tona por conta do falecimento dela, uma pessoa perguntando da vida privada. E onde ela não entrava. E ela onde... não falo. E ela não tá errada. Por que você tá fazendo essa pergunta? Sim. O que interessa? A gente tá falando do meu disco. Do meu trabalho. E a Lady Gaga já deu uma fala muito parecida. Ela falou assim, se eu fosse um homem rockstar, você não estaria me fazendo essa pergunta. Não ia fazer, porque pro homem tudo bem, se ele não for pegador que é estranho, então não vai se questionar. Agora, pra mulher, pro homossexual, cabe. E é um dos pontos que eu também levanto quando eu vou falar com as empresas. Num ponto de perguntas, uma delas a pessoa LGBT, tudo bem, eu posso fazer qualquer tipo de pergunta. Eu coloco bem assim, falei errado. Você se sente no dever de responder qualquer tipo de pergunta que te fazem? Por que o LGBT tem que responder as suas e acha que tá tudo bem? Cabe pensar. Eu vi uma entrevista do João Gordo com a Laerte, e eles são amigos há 1000 anos. E aí o João Gordo foi indelicado, mas do jeitão João Gordo de ser, perguntou se operou ou não operou. Ele falou, mas o que te interessa? Todo convidado seu que vem aqui, você faz essa pergunta? Exato. Ele falou, não, você tem razão. Você não fica perguntando para as pessoas, você operou, não operou, não sei o quê. Você não pergunta. Formato do seu órgão genital, como que tá a aparência. Exatamente. Cabe. Você não tá numa entrevista com uma pessoa hétero, supostamente hétero, e pergunta a orientação sexual dela. Exatamente. Porque não interessa. E por que essa curiosidade em saber sobre o corpo, sobre orientação, enfim... A gente precisa tirar isso de pauta. É grande, né? Nos momentos que isso não é uma pauta. Sim, a gente fica totalmente inconformado porque a gente tenta fechar, né? A gente a gente dá essa pauta, justamente para refletir. Porque pra gente também não cabe, a gente tenta chegar num status quo aqui que a gente não chega, do porquê é interessante isso. Porque assim, corta pra mim, Rafael, nunca fui numa entrevista de emprego e alguém me perguntou, como é sua vagina? Ninguém me perguntou isso. Em contrapartida, as mulheres ainda sofrem com piadas, né? Quando a gente vai falar. Essa pergunta não chegou na entrevista. Eu já vi mulheres, e isso desabafo quanto LGBT. A vaga era certa da pessoa que conversou comigo, da mulher lésbica. Foi falar com o diretor deixou na cara: você é casada com mulher? Ai, que pena. Não passou no processo. Então, quer dizer, com quem ela é casada é importante. Uma amiga hétero trabalhando, um gestor que não é nem gestor dela, quando ela evita contato, mesmo porque santo não bate, enfim. E o cara vai e faz o seguinte comentário: nossa, sua cara tá feia hoje porque tu dormiu de calça jeans de novo? Eu já virei no Jiraya, quando eu fiquei sabendo, eu falei, cadê o processo nesse ser humano? Falei, então, esse como assédio que você moral dentro do trabalho também é uma coisa que a gente precisa dar uma conversada, né? Porque afeta todos, né? Nossa. Afeta todos. A mulher pergunta de emprego quando é uma mulher, tem filhos, com quem seu filho fica quando tá doente? Com o pai, talvez, né? Não interessa. E pro pai é perguntado isso? Não E é importante se vai ter filho ou se não vai ter filho?
E quanto muitas mulheres levam, e tem que perder isso, leva o machismo também Sim, consigo. reproduzem, né? Reproduz. Como aquele caso da que não queria contratar, falou que não ia mais contratar mulher porque tem licença maternidade pra pessoa que tem que Isso aí criar. é discursinho liberal, Olha, né? nossa, Discursinho a gente sabe da liberal. onde, né? A gente É um sabe da discursinho onde quem vai liberal. apoiar. Enfim. Quem apoiou. É. E aonde está agora, lá no tanque de guerra. Uhum. A gente teve casos recentes também de uma... Não Inviabilize, que lançou uma vaga de emprego para pessoas trans. O Magazine Luiza também fez algum movimento nesse sentido. E aí sofreu hate. Porque daí... Boicote. Vamos boicotar. Boicota, porque... Magazine Luiza tá fazendo racismo reverso porque abriu vaga para pessoas negras. Eu ouvi outro dia isso, que eu tava praticando racismo reverso por conta de um evento de consciência negra que eu queria que os artistas representassem ali, fossem negros. Você me dá licença um minutinho? Para essa pessoa que te falou isso, racismo reverso, você entende de história? Você busca informação? Foi uma mulher negra? Foi. Não me mata de vergonha. Não me mata de vergonha. Procura o porquê existe favela. Quais foram as comunidades? O que aconteceu com os escravos quando foram libertos? Qual foi essa liberdade que tiveram? Aonde estamos? O porquê existe a questão de cota? O porquê a dívida da sociedade é tão grande para com os pretos? Por que será? Será que tivemos oportunidade? Será que realmente é racismo reverso? Que sofrimento o branco teve por cima do preto, né? A discussão é muito grande, mas enfim. Ai, minha vida branca é muito difícil. Nossa, como você sofre? Eu sou um preto privilegiado, cara. Eu falo sobre isso, porque sou preto, sou gay e tive chance de estudar. E isso me incomodava para ter recruta, porque não era possível. Era um dos pontos também. Né? Isso me indigna. Ainda mais de uma pessoa preta falando, cara. Uma pessoa preta. A gente sabe que a realidade não é essa. Quantas pessoas conseguem estudar? E quando você vê pessoal periférico, e são as pessoas que eu mais gosto, principalmente os caras mais agressivos, que você vê que tem aquele lance mais machista, mais periférico. Aquilo é sofrimento. Aquilo não é ódio. Aquilo é sofrimento pelo que passou. Eu já gosto de chegar e trocar ideia. Eu já sou meio doido, já chego mais doido ainda. Você acha que você é doido? Mais doidão. Anda comigo 5 minutos. Depois você fala, puta que pariu, mano. Você é muito louco mesmo. Você é muito louco. Daí acaba ainda brincando, respeitando e acabo tendo meu lugar pra falar e quebrar também preconceitos. Mas eu entendo aquela realidade, o quanto é sofrido, o quanto não se tem perspectiva de crescimento. Não tem, não. Ou é assim, tráfico ou você é morto. O jovem periférico preto tá destinado a viver ali até os 27 anos, até os 20 e pouquinhos, pra quem, né, vive ali a chutando uma média igual mulher trans, não passa dos 35, sim. a expectativa de vida. E tem uma galera que trata essas questões raciais e as questões de diversidade como se o Brasil fosse um país tolerante. O Brasil não é um país tolerante, nunca foi. Nunca foi. Tem gente que trata o racismo como se a população negra escravizada tivesse sido abolida e ganhou uma indenização, mais passagem para voltar para o seu país e mais a terra, né? Porque a grande discussão da abolição era a reforma agrária. Exatamente. E aí teve aquela concessão lá, não, a gente liberta, mas vocês ficam aí sem política pública nenhuma, até não sei que ano não podia estudar, né? Toda essa questão. Era encarcerado, porque criaram a lei da vagabundagem, da vadiagem lá, que se tava na rua... Era vadiagem, aí era preso. Então, você vê como são as nossas penitenciárias. Pois é. E aí, qual a proporção favela... de branco e preto, né? Sim. Mesmo no exterior. Tem um documentário muito interessante sobre a cocaína e o crack, sobre o crack, como que foi para os Estados Unidos. Como que estavam sendo presos a questão de pretos pelo fato de ser usuário somente, ia para cadeia. E quantos brancos tinham? Você via 1 ou 2 brancos só no meio. E só isso usava crack? Será que é só isso que usa crack hoje em dia? Mas a política antidroga no Brasil é uma política racista. Né? Porque encarcera a população preta. Com certeza. Né? É a população agora, que vai o filho tomar... da juíza... O militar lá com meia tonelada no avião da FAB, tá de boa. Né? O filho da juíza, 1 tonelada, usuário. Ele é só usuário. Ele vai cheirar Colômbia, mas não vai morrer, né? Não tem aquele cara com o carro inteiro cheio de cigarro? Você não pita, não? É Exato. isso, né? É bem isso. Pra ver como alguém tem que tomar a culpa, alguém tem que servir de bode expiatório ou pra falar, estamos fazendo o nosso serviço. Sim. Né? Viu, me conta uma coisa. Você estava falando aqui da recruta, que toda essa sua indignação e também o teu de olhar para si e sacar qual que é o privilégio, porque as pessoas distorcem muito isso, né? Eu sempre falo, eu uma mulher branca,
se eu fosse uma mulher preta no mesmo caminho, nasci onde eu nasci, com os pais que eu nasci, passando a dificuldade que eu passei, eu teria ido para um lugar completamente diferente. Talvez eu não tivesse trabalhado na loja do shopping, que daí eu fui fazer propaganda. Talvez eu estivesse trabalhando ali na faxina. Né? Sim. Porque tem caminhos já predestinados. Sim. Né? Eu vi uma fala da Thaís Araújo muito importante sobre um colega dela de atuação, dizendo: nossa, vocês pretos, quando fazem sucesso, são arrogantes, né? E ela fala: não, é porque você não está habituado a ver pretos no lugar de sucesso. Você só vê como subalterno. Só pessoas que você consegue calar. Quando está no mesmo nível que você não consegue arrogante. entender. É arrogante. Né? Exatamente. Porque não tem o direito de ocupar aquele espaço. Sim. Né? Então, assim, entender esse lugar de privilégio, mesmo você sendo um homem gay, preto não retinto, que teve privilégio de estudar, e fazer alguma coisa sobre isso, usando esses privilégios que você tem, isso é super importante que outras pessoas te escutem e inspirem, seja lá que setor que essa pessoa for trabalhar, né? Esse foi teu gatilho inicial ali para o Recruta LGBT. Exatamente. Como que funciona seu trabalho hoje? Assim, quero contratar pessoas, eu tenho uma empresa, estou pensando, porque você deu palestra esses dias, ontem no Senac, Foi ontem. Foi ontem Exatamente. No Senac. Muito legal. Me conta, como que as pessoas podem, desde uma pequena empresa, de repente uma empresa com menos de 50 pessoas, mas quer fazer a inclusão, como que funciona seu trabalho? Então, ainda pode ter 10, pode ter 100, pode ter 500. Interessa quanto? Não interessa quanto, a gente vai incluir. Conversa comigo, chama que a gente troca essa ideia lá na Recruta, pelo direct, pode entrar em contato comigo por lá. É o caminho mais fácil, né? Todo mundo tá no Instagram o tempo inteiro, já deixa por ali mesmo. E a gente vai trocando ideia, troca contato, marca uma reunião para eu entender seu momento, entender o que a gente pode fazer, entender sua vaga, entender no que a gente consegue ser mais flexível para realmente ser uma vaga inclusiva e não a supervisão, gerência e realmente trabalhar uma diversidade ali dentro para que isso seja efetivo, fazer uma conversa, um bate-papo com os colaboradores se tiver essa necessidade também. Estando no ok também o entendimento do momento da empresa e de realmente ser real isso, a gente já faz a divulgação da vaga para a pessoa entrar em contato direto com a empresa, se cadastrar direto com a empresa. Você tem ali um network com empresas aqui da região? Então, ou as empresas podem te contratar? Como que funciona? Pode. Na verdade, eu não cobro para essa divulgação e para fazer esse acolhimento. Justamente, nem para a empresa, ninguém tem custo. Mas quem quiser pagar, pode pagar também. Por para favor. Fortalecer ali o rolê. Com certeza. Ajuda para a gente conseguir fazer toda a divulgação. Sim. Então, todo auxílio é bem-vindo, né? Para a parte de remuneração. Quem puder colaborar. Mas justamente porque quando a gente chega para trabalhar para monetização, que eu tentei fazer com uma empresa, o que acontece? Puta, minha empresa não tem budget pra isso. Mas nunca tem, Nossa, né? nunca tem. Agora, enquanto você pode trabalhar de graça, é legal. Sim. Não estou reclamando, tá, empresa? Mas é uma situação assim, quer trabalhar diversidade, então eu faço por amor à minha comunidade, pra conseguir fazer essa inclusão. Então, às vezes a gente deixa de ganhar pra conseguir ajudar aqui, sabe? Eu assim, pra entendo perfeitamente, mas por assim, amor. não é uma relação justa. Não é. Porque seu tempo, seu trabalho, é um trabalho dedicado. Sim. Né? Que envolve pessoas, e a gente está falando de empresas, de corporações, enfim, né? Exato. Porque, às vezes, esse lugar de quase franciscano, de ser uma pessoa no ativismo, ele tolhe muitas possibilidades e muitas pessoas que poderiam estar acessando, né? Sim, total. Porque o que acontece? Antes eu conseguia dedicar, eu tive que dar um tempo maior para recruta, né? Então eu conseguia fazer a triagem, receber o currículo, dar uma atenção maior. Hoje não tem como, então hoje eu faço essa ponte, para não deixar de divulgar e não deixar de dar oportunidade fazendo o intermédio, né? Eu poderia investir muito mais tempo com palestra, muito mais tempo podendo expandir a parte de diversidade, bate-papo com as empresas, conseguindo ter esse suporte, conseguindo me manter. E como não tem o almoço grátis, ela acaba sendo uma vertente filantrópica e eu tenho que trabalhar em outro lugar e aquilo vai me tomar muito mais tempo, que é o justo, que é de onde eu estou recebendo, e a recruta vai ficando para um segundo plano. Que é uma coisa que eu não gosto de deixar também, porque é ali meu filho e eu gosto de ajudar as pessoas nesse aspecto. Mas esse eu acho uma grande falha das militâncias, no geral, né? E de empresas que estão ali também se colocando num lugar de militância, né, de fazer essa abertura, essa inserção das pessoas,
minorias em direito, porque são maioria, Sim. muitas vezes, né? Dito minorias. Dito minorias, é um erro, e me coloco como uma ativista também, um erro nosso de organização. Porque a gente vê que o outro lado consegue se organizar bem e consegue ter dinheiro e todo mundo trabalha com todo mundo e você acaba comprando ali dentro da tua bolha, né? O dinheiro circula ali, né? Então é verdade que assim, para qualquer outro serviço as empresas têm dinheiro. Sim. Para quando fala pro nosso ou para alguma coisa que é um pouco mais filantrópico, já torce o nariz quando não é 100% filantrópico, sabe? Sim. Então Porque você não tem o direito de cobrar. Porque eu estou cobrando. Porque eu estou te fazendo um favor de recrutar uma pessoa LGBT um profissional bom para vir para cá. Exatamente. Você entendeu? E como a gente pensa, daí o que a gente acaba pensando, não, e aquela pessoa, né? Se eu não abrir essa sessão, aquela pessoa poderia estar trabalhando, ou poderia estar de fato ajudando, e a gente acaba... Não tem, você não acaba dorme à fazendo noite. isso, você não faz. Não dorme à noite. Eu vou girar que nem um frango assado na cama, né? Porque você fica sem dormir, eu te realmente, entendo. E, aí, e tem um lance também da gente agora, não sei como que vai ficar aí os próximos anos na política, mas também lutar por uma política pública de inclusão na educação. Eu sei que agora a gente tem vários cursos de 2 anos que são mais acessíveis e tal, mas mesmo assim, às vezes pagar R$200 num curso é inviável para uma pessoa. Mas com certeza, ganhando 1.200, igual a gente falou. Então, assim, pensar também, a gente pensar coletivamente, aí convido você que está nos ouvindo, nos assistindo. Instituições de educação, bolsas. Bolsas, exatamente. Maravilhoso pra gente divulgar pra comunidade. Já teve ETEC que fez isso no passado com a gente, de Campo Limpo, pra gente conseguir fazer essa divulgação, doar pras pessoas, quem quiser se cadastrar, entrar em contato, a taxa de inscrição, porque ETEC é de graça. Então, não tem o valor pro vestibulinho. Daí quem que tava pegando? Os professores. Estavam comprando algumas questões de matrícula pra doar pra comunidade. Exato. Então, esses movimentos, eu acho que eles precisam se fortalecer. Eu sei que tem momentos que a gente precisa pensar no individual e ser egoísta num bom sentido, porque tá todo mundo meio cagado, né, gente? Não tem... Quem tá bem não tá entendendo o que tá acontecendo nesse país. Quem tá bem não tá no Brasil. Não tá no Brasil. Mas a gente precisa começar a se mobilizar coletivamente, né? Sim. Eu não sou... LGBT, porém tenho empatia pela causa e me coloco à disposição dessas conversas, no que eu puder contribuir, fica aqui. Maravilha. Né? A gente já conversou outras vezes, a Sami Fotes também, sempre parceira aqui, da gente tentar, pelo menos localmente, se organizar para que, de repente, eu tô ganhando melhorzinho, tudo bem, eu vou pagar aí um curso específico de alguém que tá precisando. Sim. Sabe? Porque a gente está muito acostumado a gostar de caridade, postar. Eu falei que agora Jundiaí pegou a moda do mendigo instagramável, sabe? Outro dia vi um cara dando comida e tirando foto de dentro da caminhonete com uma pessoa em situação de rua dando uma marmita. Família cristã, vamos lembrar de um ensinamento básico, que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Ou vice-versa, se for canhoto, destro, Sou tanto canhota, faz. Porém, o Instagram tá ali, né, gente? Vocês ficam postando. Então, exatamente. Então, não posta. Caridade não é isso, não. Não é isso, fazer caridade pode, não pode a justiça social. Exatamente. Porque daí você tira o meu lugar de branco salvador, né? Que pode dar um pratinho de comida ou então fazer... Como eu tava falando com um amigo um tempo atrás, da turma que vai fazer as marchas lá em São Paulo, a pessoa com fome, e a turma assim, você tem na mão, fazendo oração. Ele, manda, e daí passou as outras pessoas atrás, que não eram ali das marchas afins, com um carrinho de supermercado onde eles foram fazer compra para doar comida. O que está sendo mais caridade? Não que a oração ali não seja bom e não seja de bom coração, mas naquele momento ele está preocupado com a oração ou ele está preocupado com a fome que ele está sentindo, sabe? Então, um pouco mais de empatia e um pouco mais de visão, de visão ali, de ação. Vamos tirar do bolso, porque a oração ali tá de graça, mas a gente, quanto filantrópico, a Taina também sabe disso, a gente tira muito do nosso bolso para fazer e acontecer, né? E enquanto, é o que eu falo, a gente pode ajudar, tem muita coisa que a gente faz de graça, porque não tem de onde ficar tirando tanto também. Mas a gente, bem ou mal, acaba tirando. E tirar o mínimo para pensar no que essa pessoa tá realmente precisando, acho que nos cabe, acho que todo mundo tem essa condição. Não, e às vezes, assim, um rolezinho de final de semana que você abre mão... Sim? De ir para aquele determinado bar, vai pro, né? Bebe em casa em vez de beber na rua. Você já consegue economizar uma grana que você consegue auxiliar. Você não gasta menos de 100, cara. Você não vai gastar menos de 100 Você vai no mercado comprar pão, Nossa. queijo. É uma sacola, presunto, né? Eu nem como, né? Mas dá 100 conto. Eu fico abismado. Você passou ali pela. É 100 conto que vai. Sim.
Entendeu? Você fala, cadê essa grana? Cadê e o essa tempo que grana? demora pra grana entrar. Exatamente. Né? Então, acho que a gente pode fazer uma corrente aí, mobilizar empresários que estão assistindo. Por favor. A galera aí que, né, de repente conseguiu uma ascensão no trabalho. A gente podia fazer muito essa corrente do bem. Sim. Né? Pensa assim, conseguiu promoção, cara, você não conta com aquele dinheiro no primeiro mês. Já tá acostumado. Pega essa diferença e ajuda. Sabe, eu falo que eu tenho meu dízimo dos artistas aqui, que eu compro merch, compro camiseta. Ai, que legal. Imagina, são 20 entrevistas sim. no mês, a galera tá com o CDzinho na mão. CDzinho na mão, não, porque ninguém põe CDzinho na mão. Eu falo, imprime Você CD. tem ou toca CD? Camiseta. Aí, cara, eu tenho, que legal. Eu tenho toca-disco, eu gosto. Eu falo, tenho mas eu toca-CD. Mas é importante, para além da fala, a gente começar a agir mesmo. Até né? ação. Deixa eu pedir um favor enquanto Claro. isso, Tainá. Então, assim, o que eu preciso muito... terapeutas que sejam voluntários, porque a gente tem a frente que também auxilia dentro da Recruta. Que eu foi o preciso que você postou esses dias, foi aí que a gente tava conversando. Foi, que eu mandei pra né? você, que deu aquele... Deu match. Deu match de novo. Falando, cara, e aí, né? Como que você tá? E, então, assim, eu tive uma procura de pessoas falando, eu coloquei o stories dentro da Recruta. Então, assim, eu tive 40 pessoas, em média, precisando de auxílio mental, de terapia. Então, assim, ainda vou repostar de novo. Tem gente que não teve tempo de responder para fazer uma ficha de cadastro, para triagem. Porque quando começou a Recruta, o pessoal me mandava currículo, eu perguntava, passava até uma ficha quando tinha vaga no perfil, orientação sexual e identidade de gênero. Homem, mulher cis, heterossexual. Eu falo, gente, não cabe. Então, até pra não ocupar lugar, não sendo da comunidade, né, LGBT, e a gente ser assertivo nisso, tem um cadastrinho aí que eu passo o Google Forms aí pro pessoal preencher e passar pros terapeutas, que daí eles também fazem essa ponte e conversam com as pessoas. Estamos precisando de terapeutas. Quanto mais, melhor, nunca é demais. Então, a gente está divulgando nas redes, as pessoas estão precisando. Eu e a Recruta e o Cais, né? Eu e a Sami, a gente é mega parceiro aí nisso também. Já falei pra ela, o que precisar, a gente vai ter que ver o que a gente consegue de terapeuta pra também ajudar a demanda que você tem. Então, pessoal, isso também é ajudar. Esse tempo seu, você não tá com dinheiro, não tá sobrando. O tempo de escuta da sua profissão ajuda muito. É muito importante. Sim. É muito importante. Não, e é fundamental agora nessa retomada, né? E nessa mudança do lugar de trabalho, né? Das conversas sobre empregabilidade que a gente está tendo aí ao longo da vida, porque é sobre isso que a gente fala, né? É sobre. Né? E desse Brasil, estado de miséria, que a gente vai ter que recolocar, fazer esse esforço para recolocar muita gente no mercado, descobrir novas profissões, outras acabaram. E vão acabar, e vão surgir, e vão surgir, vai ser isso, né? Mas é importante a gente olhar para isso. Jundiaí tem faculdade de psicologia, né? Alguns cursos aí de psicologia na cidade. Região também, Itatiba tem uma específica, o pessoal que pode ajudar online, gente. Então a terapia, a pessoa não vai até você. Você pode fazer online, isso ajuda pra caramba. A época de pandemia começou. Então éramos, quando a gente começou, Tainá, mais de 15 voluntários na Recruta. Então era a maioria terapeuta. Daí a gente tinha uma pessoa da área jurídica, advogado, a gente tinha nutricionista do Rio de Janeiro que ajudava, então assim, era Brasil. Uma rede mesmo. Sim, é uma rede, não precisa ser local, não precisa ser de São Paulo, de Jundiaí, você tá no Brasil, pode ajudar, tá morando em Portugal, é terapeuta, pode atender, pode, manda, mundo, Brasil 1000, tá ali pra isso, cara, isso. Por favor. O próprio trabalho do CAIS migrou, né? A Sami começou a atender imigrantes, refugiados, tá enorme. A busca, chama ela que tem muita coisa. Chama a Sami Fortes aqui, vem, porque Sami, tem muita coisa. Sócia aqui, ela só precisa chegar. Tem muita novidade, tem muita novidade aí que a gente tá com parceria para tentar se ajudar ao máximo. Então, assim, e tá crescendo, a busca pelo CAIS tá crescendo muito. E é uma conquista enorme pra cidade, né? Vamos combinar. O trabalho que essa mulher faz. Incansável. Né? Incansável, admirável. Esse é o ponto. Fê. Gratidão. Adorei. Muito seja bom. a primeira de muitas suas. Com certeza, aqui. Quero virar freguês também. Vamos vir com a Sami. A próxima vem com a Sami, assim, que é minha amiga aqui. É assim, a gente vai trazendo as pessoas e não larga mais, entendeu? Porque eu acho que a gente tem muita. A gente tem muita coisa pra trocar, de repente, pra acrescentar, pra. Sim. Atualizar, lutar junto, com né? certeza. Então, francamente, é esse espaço também. Maravilhoso. E o Recruta tá aqui. Sempre. Suas redes sociais, vai. Vamos lá, gente. Então, Recruta _LGBTQ no Instagram, chama Recruta LGBTQ. No Facebook, a gente tá lá também. Pode procurar, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Tô no LinkedIn, Felipe Abade, ele dele.
Pode me seguir, tem dúvidas, vamos conversar lá. Chama no privadinho se tem dúvida, vou auxiliando. Não precisa chamar no aberto, não, que eu vou esclarecendo, a gente vai conversando, vamos juntos construir essa diversidade. Juntos vamos mais longe, esse é o ponto. Vamos muito mais longe Muito mais. e mais felizes, mais unidos e amparados. Com certeza, né? com certeza. Galera, é isso. Para você que tá pela Rádio Difusora, corre pro YouTube para ver o rostinho desse nosso lindo convidado de hoje. Por favor. E eu vou deixar na caixinha do vídeo linkado todos os contatos também. Vou deixar nas redes do Francamente. E é isso. Se você puder, quiser contribuir, seja lá da forma que você puder neste momento, não tá fácil para ninguém. Mas se você puder contribuir, é super bem-vindo. Vamos inserir essa galera, vamos diminuir as distâncias entre as pessoas, porque a gente está precisando dessa reconstrução nas relações sociais para todos, todas e todes. Sempre. E Tainá, Café com Recruta no YouTube também tem uns vídeos explicativos para a parte de RH, para quem precisar. Corre lá, também tem material legal. Café com Recruta, vou deixar linkadinho aqui. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Por favor. Até mais. Francamente, com Tainá Franco.